Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero tentar mostrar o máximo possível e curtar os meus vídeos que são gravados. Eu queria ler para vocês, meu nome é João Cláudio Viegas, o completo é João Cláudio Viegas. Queria ler Apocalipse 22, do 12 diante. Porque tem muitas pessoas por aí que sempre quer cumprimentar a salvação das pessoas por meio de outros atalhos, de outros fundamentos. E nós sabemos que somente Jesus é quem pode salvar o homem. Ou seja, isso implica entender que por que somente Jesus? Nós sabemos que a Bíblia é o único livro em toda a face da terra que tem profecias, que tem conteúdos divinos, que tem palavras divinas. É o único livro que tem palavras de verdade. E Jesus é a verdade. Se alguém não quer aceitar, o problema é desses alguém. Então, Jesus ele disse assim: eis que venho sem demora. Apocalipse 22, do 12 diante. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Continua ele dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Amém? Ou seja, o único direito para nós poder ter acesso a este lugar, ter acesso à árvore da vida, para ter acesso a essa árvore da vida, nós temos que entrar pela porta. Pela porta. Então não vai ter brecha para ninguém entrar por fora da porta. Tem que entrar somente pela porta. Jesus disse isso lá em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Já no 10, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós bem sabemos que o interesse de Satanás aqui, ele não tem interesse nenhum em roubar bens materiais. O que é que ele tem interesse? É de perverter a fé de muitos, não é? A fé de muitos. Então, mas para que tudo isso aconteça aqui, o único acesso, o único meio de se apropriar de tudo isso é somente pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus Cristo. É somente pela obra de Jesus Cristo. Não existe outro atalho. Tanto ainda no judaísmo como em circular, as pessoas muitas vezes querem obrigar as pessoas a guardar alguns requisitos da lei. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo disse que nenhum homem será justificado diante de Deus pela observação da lei. Porque o apóstolo Paulo até disse: se qualquer homem que observar a lei, viverá por ela. Ou seja, Paulo até diz lá em Gálatas 3, a gente vai lendo aquilo ali, ele mostra que ele está falando para pessoas que estavam querendo salvar-se observando a lei. E Paulo disse: olha, se vocês pretendem se entrar nos santos dos santos
na presença de Deus, observando pela observância da lei, tudo bem. Mas se vocês cumprir todas as observâncias da lei, você poderá viver pela lei. Entendeu? O sacrifício de Cristo não vai significar nada para você, porque você satisfez o requisito da lei. E nós sabemos que homem nenhum na face da terra pôde satisfazer os requisitos, as exigências da lei. Somente um, Jesus de Nazaré. Então, através dele, nós temos livre acesso a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós. Ou seja, se muitas pessoas buscam querer se salvar-se diante de Deus pelas obras ou por guardar algum requisito da lei, lembre-se que Moisés até disse que qualquer homem que violar um só desses mandamentos violou toda a lei. É por isso que ninguém pode se salvar diante de Deus pelas obras ou pela observância da lei. Nenhum homem. Então fica aqui. Então Jesus começa a dizer aqui que é por meio dele. É por meio dele. Não existe querer cumprimentar outro conteúdo em cima disso, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Não quer dizer que eu vou estar transgredindo também a lei, porque o fato de eu estar em Cristo hoje, Paulo fala muito bem ali em Romanos 7, que ele diz assim: irmão, eu falo para os que conhecem a lei, que em todo tempo o homem está ligado à lei. Ele está ligado à lei. Aí Paulo usa um exemplo. Ou seja, a mulher não está ligada à lei do marido. O que é que Paulo diz? Paulo diz que a mulher está ligada à lei do marido ali. E Paulo depois diz: se vivendo o marido, a mulher se unir com o outro, estará cometendo adultério. E ali não entra o caso de, mas se for caso de adultério. Paulo não quer saber disso. Porque até então, no tempo da lei, se fosse pegado de adultério, era apedrejado até a morte. Quando veio a graça, que é Jesus, ele não deu a sentença de morte para aquela mulher. Ele deu a sentença, ele deu o ato de misericórdia para ela, perdoando. Então, assim, se o único meio no Velho Testamento de um homem se casar de novo, ou seja, aquele que foi traído, era com a morte, porque Deus mandava apedrejar se fosse pego um homem deitando com a mulher do seu próximo, então Deus mandava apedrejar. Aí sim, ela ficava livre, ou ele ficava livre para se casar de novo. Mas já no tempo de hoje, que não pode acontecer isso, né? Por isso que nós temos no tempo da graça, da misericórdia, do ato de perdoar, ou seja, embora que seja até mesmo no ato de adultério, se separe. Quer se separar, não consegue conviver junto, mas fique sem casar. Disso o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 7, 11 e 10. E não foi Paulo não, foi Paulo dizendo assim: assim diz o Senhor. Mas não é esse o fato. Então, assim, mesma coisa foi Cristo, que o único meio de a mulher ficar livre da lei do marido era com a morte do marido. Então Paulo usa os seres humanos como mulher e a lei como marido. Ou seja, o único meio de a mulher, que é a humanidade, ficar livre da lei, ela teria que morrer. Então isso Cristo fez por nós, porque se nós, para nós morrer e depois ressuscitar, que não está no homem essa grandiosa autoridade, então o que aconteceu? Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele não só levou sobre si os nossos pecados, mas Paulo diz ali em Romanos 7 que todos nós fomos sepultados com Cristo.
Então, quando Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitamos com Ele. Agora, para pertencer a quem? Paulo diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem foi quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Então, Paulo explica que a gente morreu com Cristo para se livrar da maldição da lei. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele agora para pertencer a um novo marido, que é Cristo Jesus. Mas isso não implica que nós devemos estar transgredindo os mandamentos, porque Jesus diz aqui em Apocalipse, ó, vê que interessante: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Aí agora vem a advertência, porque a lei, todo aquele que não quer correr para os pés de Cristo, estão debaixo da maldição da lei, né? Eu gosto muito de ouvir uma música de Marcos Antônio que diz assim: antigamente era predejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, este profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Veja assim, a dispensação mudou, mas a lei ainda continua. Continua. Porque Paulo diz, todo aquele que está debaixo da lei está debaixo da maldição, porque ele não consegue se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Então a lei está ativa, a lei não foi abolida não. Então, se tais pessoas não quer continuar sem Cristo, a lei vai punir no último dia. E Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas aqui está quem há de julgar no último dia, a palavra que eu tenho falado. Porque até então ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas ele diz, isso está escrito aqui em João 3,17, no João 3,18 diz, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, a gente percebe aqui que aí Jesus diz, ó, fora ficam os cães, os feiticeiros do alto e do baixo escalão, o impuro, os assassinos aqui é aqueles que agem por conta própria, entendeu? Muita pessoa gosta de chamar Josué de assassino, gosta de chamar Davi de assassino. Davi só cometeu um homicídio, que foi o assassinato de Urias. Todo mundo sabe a história. E Josué, tudo o que ele fez ali foi a mandado divino. Então Deus não vai cobrar de Josué aqueles crimes, porque foi Deus que mandou. Assim está escrito na Bíblia, né? Muitos querem fazer a sua ideologia, deixando a Bíblia de fora e exercendo um falso julgamento contra os homens de Deus que agiram como instrumento de Deus de acordo com a lei. Ou seja, se um juiz dá ordem de uma prisão para alguém, até mesmo para tirar a vida, o juiz deu a ordem, tem que ser cumprida. Então Deus, o justo juiz, deu a ordem a Josué dizendo que todo mundo tem consciência daquilo. Então os criminosos aqui, os assassinos, são aqueles que agem por conta própria. E quando Davi passou a agir por conta própria, matando Urias, né, homem justo ali que trabalhava com o reino, então Deus cobrou gravemente aqueles crimes. Por quê? Aquele crime, porque ele agiu por conta própria. Os assassinos aqui são todos aqueles que agem por conta própria. Então ficaram de fora os assassinos, os adúlteros, entendeu? Aí ele diz, os idólatras, aqueles que idolam qualquer tipo de imagem, ficarão de fora desse reino. Leve a sério o que Jesus está dizendo. Vocês são livres para escolher entre o bem e o mal. Deus disse isso a Moisés. Vocês são livres, mas vocês vão de prestar conta, porque estão seguindo mais doutrinas de homens do que a própria palavra do Senhor. Então o que vai prevalecer no último dia aqui é esta palavra. É esta palavra. É a palavra do Senhor. Então começa a dizer. Aí, olha quem está falando. Ele diz, e todos aqueles que amam e praticam a mentira, é aqueles que vivem uma vida de mentira, tudo que ele faz é baseado na mentira. Aí ele começa a dizer,
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Jesus te abençoe e te dê uma compreensão ampla que somente Jesus salva. Jesus guardou a lei. Ele guardou a lei porque homem nenhum. Então, se muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas tem que guardar isso aqui. Se alguém guarda somente um dos mandamentos daquele, não está observando a lei. Não está cumprindo a lei. Porque se ele guarda um mandamento e viola o outro, violou toda a lei, disse o apóstolo, disse Moisés, disse os apóstolos. Então nós só podemos ser salvos pela graça de Deus, mediante a fé, crendo, confiando, colocando somente nele, em Jesus, toda a nossa esperança, porque ele é o vivo caminho que Deus nos preparou para que nele a gente pudesse andar e viver uma vida para Deus. Então é somente por Jesus, não tem outro atalho. Então fica aqui essa meditação e que Deus te abençoe, né?